boa tarde. Nossa gravação acabou de começar. Vamos para a nossa aula 32, né? Continuaremos a falar sobre as aplicações das derivadas. Alguns recados aí iniciais, né? Essa semana é a semana da jornada de iniciação científica, então já deve ter começado aí algumas apresentações. Vocês precisam fazer o cadastro na plataforma Even 3, se eu não me engano, como ouvinte, e aí vocês podem pesquisar pela seção, né? Escrever Centro de Ciências da Saúde, ou simplesmente Saúde. Ele vai te falar ali as palestras e apresentações para cada dia da semana e ao longo dessa semana. É bem legal, gente. Vale muito a pena. Algumas vezes também tem cursos de alguns programas de simulação da área de exatos, da área da saúde, e a gente sempre aprende bastante. No final tem um certificado que vocês precisam preencher, acho que 360 horas de atividades complementares especiais, que são as chamadas ACEs, e inclusive a participação na GIC como ouvinte ou como palestrante te dá, se eu não me engano, 15 horas de atividades complementares especiais. Eles te dão um certificado, você imprime lá no site da secretaria o documento de registro de atividade e submete para que apareça no seu histórico. Quando eu fiz a graduação eram 360 horas, mas não sei como é que está agora não, seria bom vocês olharem. Isso tudo está escrito lá no BOA, tá bom? Alguém aí já participou de alguma apresentação aí ao longo de hoje? Eu vou deixar aqui... hoje não. Tá certo, obrigado. Eu vou Também deixar... não, esse final desde manhã. Beleza, mano, beleza. Eu vou deixar aqui também no nosso chat o link do YouTube, né, que é o canal que eu coloquei todos os vídeos das aulas até agora. Essa, inclusive, também vai lá, todas as aulas vão para lá. E eu vou continuar fazendo da seguinte forma. Eu continuo gravando por esse aplicativo, TLDV. No final da aula, eu compartilho com o e-mail da turma. Então, vocês vão continuar acessando pelo e-mail da turma também, aquela notificação pelo site. E mais à noite, mais para tarde e para noite, eu vou upando na plataforma lá do YouTube, que aí vocês podem acessar de casa, pelo celular, onde vocês quiserem, tá? Fica mais prático e mais cômodo. Mas eu vou continuar compartilhando também pelo TLDV. O link para vocês acessarem, eu já coloquei aqui no nosso grupo, mas também vou colocar aqui no chat, né? Deixa eu mandar logo da playlist, né? Fica mais fácil ver. Playlist completa. Então tá aí no chat. Tá aí no chat. É só clicar nesse link aí, deixar salvo. Ele já abre diretamente na playlist. Todas as aulas estão aí ordenadas, né, como a cronologia do nosso curso. As 5 primeiras aulas do professor Farina, acho que ninguém gravou, infelizmente. E até a aula 31. Mais tarde, então, sobe a aula 32. Falando em professor Farina, ele me mandou mensagem hoje, gente. E falou se vocês gostariam também de fazer uma pesquisa relacionada a um tópico da matéria e poder contribuir também para a nota de prova. Eventualmente, se a turma for muito mal, de uma forma geral, acho que isso não vai acontecer, mas se for muito mal, talvez substituir, inclusive, uma das notas da prova pelo trabalho. Aí a gente podia conversar aí, o que vocês acham da ideia. Seria, assim, um trabalho expositivo, então cada um falaria de 5 a 10 minutos sobre um tema que possa ser sorteado. Não sei se seria em grupo, se seria individual, mas seria assim, por exemplo, aplicações dos limites na área da saúde, também contextos históricos, né? Como é que surgiu o número exponencial, o número E, né? O número de Napier, 2,71, por que é tão importante, e a integral e a derivada do E elevado a x, seriam coisas desse tipo. O que vocês acham aí dessa ideia do professor Farino? Eu acho legal. Tá. Então eu vou falar com ele, eu vou dividir alguns temas, e aí eu não sei ainda se vai ser individual, ou talvez seja em grupo, né? Porque não tem tanto tema assim para 55 pessoas. Oi, Marci, boa tarde. Pode falar, Marci.
Não, professor, era para ter ido junto com a mensagem que eu botei antes. Cadê a mensagem? Mas aí substituiria o quê? A última prova? O quê? Não entendi. Então, aí, ou ela vai... Se todo mundo manter, né, as boas notas nas provas, então o trabalho vai ser para adicionar os pontos às provas. Se todo mundo for muito mal em alguma prova, né, então aí o trabalho substituiria a nota de uma prova, entendeu, Ana? Depende do desempenho de vocês. Ah, tá, entendi. Todo mundo tirou 7, 8, aí, claro, você faz o trabalho e ganha mais um ponto. Mas se todo mundo tirou 3, 4, aí a gente substitui essa prova pelo trabalho. Pô, fortaleceu. Dá uma ajuda melhor, né, assim. A correção da prova, eu falei, né, vou começar a pegar a prova no dia 20, lá de noite. Estou pensando em fazer a correção aí ao vivo, de noite mesmo, aí pela madrugada, e quem quiser acessar ao vivo vai pegar o link do canal lá e vai ser transmitido ao vivo a correção. Aí eu vou tirar os nomes das pessoas do PDF, né, então ninguém vai saber de quem é a prova. Pode ser? Quem quiser assistir a correção, assiste. Quem não quiser, vai aguardar que vai receber por e-mail. Que tal, Maria Eduarda? Felipe, vai ser assim a partir das 10 horas, né? Eu acredito. Às 22 horas. Aí eu vou acessar lá, mando o link para vocês da transmissão e vocês dão uma olhada aí o que o pessoal tá errando. É bom para vocês, poxa, realmente aquele erro ali também pensaria em fazer aquilo e a gente sempre aprende com o erro das outras pessoas também. Mas fica tranquilo que não vai aparecer o nome de vocês, não. Ok? Gente, vamos lá. Hoje, como eu falei, será um tópico muito importante, talvez uma das aplicações mais importantes e relevantes aí da derivada, que é justamente o cálculo e a determinação de pontos de máximo e pontos de mínimo. E, como já falamos, né, eles coincidem com o ponto chamado ponto crítico dos gráficos. Alguém, antes da gente começar aqui, quer tirar alguma dúvida e tal? Falar alguma coisa? Alguma observação da lista? Tá difícil, tá fácil? Não, né? Tá indo, tá indo. Beleza. Lembrando aqui que a Jade me mandou uma mensagem durante essa semana com uma sugestão de questão que possa cair na prova. Vou colocar aqui para vocês, né? Como é que eu tenho que achar aqui na conversa? Era uma questão de aplicação da derivada por L'Hopital. Cadê? E é bem interessante que vocês tentem fazer essa questão para quem não fez ainda. É uma questão da lista 4, tá? Número 10, letra D de dado. Ela fala o seguinte: era para calcular o limite de uma função racional, e essa função racional era raiz quadrada. Aí aqui dentro do radical temos o t, mais aí dentro desse radical temos uma outra raiz quadrada, e dentro desse radical temos uma outra raiz quadrada. Então, lista 4, isso está lá na lista 4, tá? Lista 4, questão 10, isso aqui é o item D de dado. Então, era esse limite dividido, é uma função racional, dividido por raiz quadrada de t mais 1. E pedia para calcular quando t tendia ao infinito, tá? Ou mais infinito. T tendendo ao infinito. Então, a questão é para vocês aplicarem os seus conhecimentos em L'Hopital, né? Aqui, obviamente, é uma indeterminação de L'Hopital, raiz de infinito, mais raiz de infinito, mais raiz de infinito vai dar infinito, sobre a raiz de infinito mais um que também vai dar infinito, então tem infinito sobre infinito, claramente aqui é uma indeterminação de L'Hopital, tá? Então, a gente pode resolver, como a Ana falou, né? Tentar colocar o maior grau em evidência para poder simplificar, que vai dar um pouquinho de trabalho, ou pode simplesmente derivar o numerador
Então, aí vocês vão utilizar a regra da cadeia 3 vezes, dividir pela derivada do denominador, que também vai utilizar a regra da cadeia uma vez. Tá? Vamos colocar essa questão na prova aí para justamente ajudar os alunos que estão fazendo as questões mais difíceis da lista. Ok, gente? Então, tirem um print aí, isso aí vai cair. E vamos então para a nossa aula. Justamente essa aula de hoje, ela vai clarificar, né? Deixar mais claro aí, clarear, desculpa, essa nossa brincadeira, né? Que eu falo, não sei, derivei, olhei para cima, igualei a zero, agora é com eles. O pessoal fala que quando não sabe o que fazer na questão de derivada, você simplesmente deriva igual a zero, a gente vai entender o porquê disso. Ok? Então, primeiro, falamos das taxas de variação nas ciências naturais. Reparem aí, ó, que a minha derivada foi a primeira coisa que eu mostrei para vocês, né? Ela tem o coeficiente m igual a zero, quando tem um ponto crítico. O ponto crítico aqui, então, seria representado. Esse ponto aqui é um ponto crítico. Esse ponto aqui é um ponto crítico. É todos os pontos onde o coeficiente angular da reta tangente, m, ele vale zero, tá? Eu tenho um outro ponto crítico aqui. Pelo GIF aí é quando a reta ela fica preta, né? M igual a zero, a reta está paralela ao eixo X, eixo das abscissas, eixo das ordenadas. Aqui eu também tenho outro ponto crítico, ó. O M também fica igual a zero aqui. M igual a zero. E aqui também temos um M igual a zero, tá? Todos esses pontos são chamados de pontos críticos. São os pontos onde a derivada é igual a zero, ou seja, o coeficiente angular da reta tangente nesses pontos é igual a zero. Pontos críticos podem ser pontos que representam um valor mínimo ou máximo local, tá bom? Reparem, esse ponto aqui é um ponto claro, né? Um ponto claramente um ponto de máximo local. Esse ponto aqui é um ponto claro também de máximo local. Esse ponto daqui e esse ponto daqui seria um ponto de mínimo local. Reparem que para você entender o que é um cara máximo ou o que é um cara mínimo, você tem que definir uma outra grandeza, porque você deve ter pensado, poxa, por que esse cara aqui é um ponto de mínimo e esse cara aqui também é um ponto de mínimo? Por que esse não é um ponto de máximo e esse é um ponto de mínimo? Isso tudo vai depender, pessoal, do nosso intervalo de pontos. Você sempre, quando for trabalhar sobre mínimos ou máximos, locais ou globais, a gente vai ver que tem que definir um intervalo. Tá? Então, quando eu defino um intervalo, aí tudo faz mais sentido. Nesse intervalo daqui, eu escolhi um intervalo bem ruim, né? Vamos pegar um intervalo melhor aqui, ó. Se eu, por exemplo, pegar esse intervalo daqui, ó, daqui até aqui, claramente esse ponto aqui é um ponto de máximo, claramente esse ponto é um ponto de mínimo. Como não tem ninguém maior do que ele é o máximo local e o máximo global. Como nesse intervalo não tem ninguém menor do que ele, é o mínimo local e o mínimo global. Claro, se eu pegar mais elementos, né? Se eu pegar um intervalo daqui até aqui, o que acontece? Esse ponto aqui é um ponto de máximo local e global. Esse ponto daqui é um ponto de máximo local, mas ele não é global, porque esse aqui é o maior de todos. E esse ponto aqui é um ponto de mínimo local e também mínimo global, porque não tem ninguém menor do que ele. Tá? A gente vai falar isso com calma, mas esse GIF já representa tudo o que vamos falar na aula de hoje. Falamos da nossa equação de Jean-Louis Poiseuille, né, que a Joyce falou aí de uma forma bem mais bonita que a minha, onde é definida a velocidade com relação à área, com relação ao raio interno de um capilar. Então, o nosso R aqui seria a variável independente, seria o nosso X. Ele varia de zero, né, que seria essa região, até o Rzão, que é o raio do meu capilar. E calculamos o dV/dr, que é a taxa de variação da velocidade com raio. Ele deu negativo, né? O que acontece? Já era esperado. A variação da velocidade com raio é negativa. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que quanto mais próximo do R, quanto mais o R for grande, menor a velocidade. Ó. Quanto maior o R, ou seja, eu estou me afastando do meu centro, a minha velocidade vai diminuindo até que lá no limite do capilar, da parede, ele é igual a zero. Ó. Ela vai diminuindo até que no limite lá da parede do capilar é igual a zero. Essa questão também cai na prova, porque ela é muito importante para a nossa área e equação de Poiseuille. Recapitulando também aqui, deixa eu ver se tem perguntas. Não.
essa importância, né, gráfica que eu falei, inclusive. Oi, Marci. Professor, você estava explicando o ponto máximo e ponto mínimo? Minha internet caiu. Pode voltar? Posso sim, posso sim. Eu disse o seguinte, Marci. Na aula de hoje vai ficar muito interessante a descoberta, né, e o cálculo de pontos críticos. São pontos que podem ser pontos de máximo ou mínimo, tá? O que vai definir se ele é máximo ou mínimo é justamente esse elemento daqui, ó, o y, tá? Se o y dele naquele ponto ali for o maior dos maiores, a gente vai chamar de global, é o máximo global. Se o y dele aqui for o menor dos menores, vamos chamar de mínimo global, tá? Só que eu falei que isso só vale, né, só é interessante, só faz sentido se definirmos os pontos y com intervalos, tá? Porque é o que eu falei, cara, esse cara aqui, ele pode ser um ponto de máximo ou um ponto de mínimo. Reparem, se eu pegar esse intervalo daqui, ó, daqui até aqui, apagando esse nosso meio campo, o que vai acontecer? Esse ponto aqui é um ponto de máximo. Como eu estou analisando somente esse intervalo, não tem ninguém maior do que ele. Então, ele também é o máximo global. Ele é local e global. Esse cara aqui, olha, ele é um ponto de mínimo. Mínimo local, não tem ninguém menor do que ele. Então, ele também é o mínimo global. Agora, Marcelo, eu falei o seguinte. Se a gente pegar, por exemplo, o intervalo daqui até aqui, ó, o que vai acontecer? Esse ponto aqui continua sendo o ponto de máximo, ele tem um y que é maior dos maiores, ele é máximo local e global. Esse aqui, ele já não é mais o mínimo global, tá? Ele vai ser o mínimo local. Por quê? Tem um cara que é menor do que ele. Esse daqui seria o mínimo global, que também é local. Esse seria somente o mínimo local. E esse aqui seria o máximo local e global também, tá? Todo máximo global, ele consequentemente também é o máximo local, mas nem todo máximo local é o máximo global, tá? Foi só uma introdução, tá, Marcia? A gente vai falar de uma forma mais pausada e mais clara, mas eu aproveitei o gancho do GIF aí, que ele já mostra muitas coisas. Gente, e gráficos são muito importantes para a compreensão de derivadas, integral, especialmente toda a matéria do cálculo, né? Então, a gente não pode fugir deles. Quanto mais GIF, mais didática fica a matéria. Por isso que a gente sempre trabalha com essas questões. Vamos dar um aquecimento, então, por meio dessa figura. Ela mostra, né, representa os gráficos F, F' e F duas linhas. Está pedindo para identificar cada curva e explicar as suas escolhas. Vou dar um minuto para vocês fazerem. Boa tarde, Felipe Calvelli, bem-vindo. Vamos lá, identifiquem, por favor, quem é F, quem é F' e quem é F duas linhas. Marci, eu não entendi. Você falou não? Era qual pergunta? É sobre o SIAC. Ah, tá. Tudo bem. Vamos lá, gente. Tentem fazer, por favor. Maria Eduarda. Felizmente, hoje a Letícia não está conosco, mas ela depois vai assistir a gravação. Tudo bem, Lucas, Luísa, Meg, Marci, Milene, Pedro Henrique, Raquel, Sabrina. Tentem fazer, por favor, Ana Carolina, Aninha Luísa, Felipe Bertucci, Calvelli, João Pedro Freixeiro, Zé Rafael, Carla. Temos a função A, a função B, a função C. E aí, pessoal, já temos candidatos? O A é o F. Vou botar aqui. A é o F. E depois, Marci. B, F'. B, F'. C, F'2. Vamos testar? Se o A realmente for o F, o que vai acontecer nesse nosso caminho daqui, ó? Vamos pegar esse ponto.
nesse ponto daqui, nós temos uma derivada igual a zero. Tá? Temos um ponto crítico. O coeficiente angular da reta tangente aqui é igual a zero. Então, no F', o meu y, né, ele vai ter que ser zero. Vamos ver se bateu. Bateu. Beleza. Então, até aqui tá fazendo sentido. Vamos analisar agora as outras coisas. Olha, aqui, desse pontinho daqui, tá bom? Até esse pontinho daqui, eu estou vendo que a minha derivada ela é sempre positiva. Ela é positiva e ela está aumentando. Então, vamos ver se o B for F', que é o verde, né? Então, tem que ter uma derivada que ela é positiva. Então, aqui eu tenho um y que é positivo, tá certinho. E esse y ele está aumentando. Ó. Vamos ver aqui, ó, o y está aumentando. Quando chega nesse ponto daqui, tá? Que é onde a segunda derivada é igual a zero, nesse ponto, o que acontece? Né? A minha derivada ela começa a diminuir. Começa a diminuir. Vamos ver? Ó, então, está aqui magenta. A minha derivada aqui está aumentando, está aumentando, está aumentando. Quando chega nesse ponto, pessoal, realmente, ó, ela aqui fica com a máxima derivada, ela é a máxima derivada, e ela começa a cair. Ela começa a cair, começa a cair, começa a cair, até esse ponto. A partir desse ponto, todas as derivadas elas são negativas. Vamos ver se satisfaz. A partir desse ponto, todas as derivadas são negativas. Olha lá os y das derivadas. Então, beleza. A parece ser F, B parece ser F'. Vamos ver o F duas linhas? Vamos apagar aqui para não ficar tão confuso. Apagar aqui também. Apagar essa aqui. Vamos analisar agora o nosso F duas linhas. Então, F duas linhas, você pode pensar das duas formas. É como se o B fosse o F e o C fosse a F'. Seria a derivada da derivada. Vamos lá, então. Vamos ver aqui, ó. F' é a nossa verde, né? Então, aqui, eu tenho um ponto onde M também é igual a zero. Tá? M é igual a zero. Se M é igual a zero, então a derivada nesse ponto tem que ser zero. A derivada da derivada. Vamos ver? Ó. Realmente, a derivada vale zero. Vamos ver outros pontos? Nesse ponto daqui, eu também tenho um ponto crítico. M igual a zero. Vamos ver se a derivada vale zero. A derivada da derivada, ó, também vale zero. Legal, interessante. Vamos ver outros pontos? Nesse ponto daqui, olha que legal, eu tenho a máxima primeira derivada. Então, aqui, ó, eu tenho aqui o pico, tá, da primeira derivada. Esse segundo ponto daqui é a menor derivada possível, que é justamente nesse caso aqui, ó. Aqui eu tenho o menor m possível. Tá? Então, a nossa Marcia acertou. F representa a função A, F' representa a função B, F duas linhas representa a função C. Vamos analisar agora, gente, isso aqui do que nós vimos está completamente correto. Vamos analisar agora pelas características das derivadas, tá? Como assim característica? Eu falei para vocês que quando a segunda derivada é positiva, o que acontece? A função é côncava para cima. Quando a segunda derivada é negativa, ela é côncava para baixo. Quando a primeira derivada é positiva, ela está crescente. Quando a primeira derivada é negativa, a função está decrescente. Quando a primeira derivada é igual a zero, é um ponto de local, um ponto crítico, um ponto de mínimo ou máximo local. Quando a segunda derivada é igual a zero, temos então um ponto de inflexão, é onde altera a concavidade. Como ela falou que aqui é F, aqui é F' e aqui é F duas linhas, vamos analisar esses pontos, olha só. Então, ponto crítico é onde a derivada é igual a zero. Aqui é um ponto crítico, como vocês já falaram. Primeira derivada é igual a zero, tá certo? Aqui também tem um outro ponto crítico, né? Acho que era só esse. Deixa eu ver. O outro ponto crítico ele fica mais para a esquerda. Agora vamos analisar o seguinte. O ponto onde a primeira derivada é a máxima. Olha aqui. O ponto onde a primeira derivada é a máxima. Nesse ponto daqui, o que significa?
significa que a segunda derivada é igual a zero. Então, reparem, nesse instante de tempo daqui, para a função f, é um ponto de inflexão. É um ponto onde a função muda de concavidade. Ela crescia côncava para cima. Ó. A partir desse ponto, ela começou, né, ela voltou a crescer, só que côncava para baixo. E aqui nós temos um outro ponto também interessante. Vamos analisar aqui. Ó. Esse ponto daqui, né, que é a primeira derivada, tem um m igual a zero. Nesse instante de tempo, a segunda derivada vale zero. Então, aqui temos um outro ponto de inflexão. Então, reparem, ela crescia com concavidade para cima, chegou nesse ponto de inflexão, ela continua crescendo com concavidade para baixo. Aí aqui, ó, ela agora está decrescendo, ela decresce com concavidade para baixo, e nesse ponto ela continua decrescendo, só que com concavidade para cima. Tá bom? Então, é muito importante que vocês olhem para esse gráfico, né, reassistam essa gravação, e que isso entre na cabeça de vocês, né, faça parte aí do seu conhecimento. Ela está côncava para cima, crescente. Ela está côncava para cima, decrescente. Ela está côncava para baixo, crescente. Ela está côncava para baixo, decrescente. Tá? Então, aqui, cresce côncava para cima, ok? Cresce côncava para baixo. Decresce côncava para cima, decresce côncava para baixo. São só esses 4 casos aí. Ok, gente? Vamos lá, então. Todos entenderam? Vamos lá, então. Se não entender, pode falar aí, pessoal, por favor. Vamos, então, para os valores máximos e mínimos, tá? Muito importante. O valor máximo e mínimo, como o próprio português já está falando, né, já está apresentando para vocês, o máximo é o maior dos maiores, né? Ele é o ponto máximo, ele tem o maior y, e o mínimo é o ponto que ele tem o menor y, tá? Mas a gente vai ver que é importante, para determinarmos valores máximos e mínimos, é importante determinarmos os intervalos. Vocês vão ver que as definições e teorias relacionadas a valores de máximos e mínimos, elas têm um ponto muito importante relativo aos intervalos. Então, vamos olhar aqui, por favor. Nós estamos observando que o ponto mais alto do gráfico da função, que está mostrada na figura 1, tá? É o ponto 3,5. Eu vejo aqui, ó, o x igual a 3 está aqui, eu subo, né? O y igual a 5 está aqui. É o ponto mais alto. É o ponto mais alto. Em outras palavras, né, o valor de f, que é f de 3 igual a 5, é o maior dos valores. Tá? Então, y, quando f igual a 3, vale 5. 5 é maior. Essa função toda aí, ó, de 1 até 7, ela não tem nenhum valor que é maior do que o 5. Tá bom? Da mesma forma, se a gente for pegar o ponto 2, 6, 2, né, quando o x for 6, vamos olhar aqui. Quando o x for 6, quanto é que dá o meu y? Eu subo aqui e dá 2. Da mesma forma, não tem nenhum valor que seja menor do que 2. Ou ele está entre 2, ou ele está entre 5, né? A função está limitada entre 2, que é esse ponto daqui, e entre 5, que é esse ponto. Então, a gente fala que o ponto 6,2 é o ponto de mínimo e o ponto 3,5 é o ponto de máximo. Tá? Só que é o seguinte, nesse gráfico aqui, especificamente, não tem nenhum ponto que é maior do que ele. Não tem nenhum ponto que é menor do que esse. Então, chamamos que, além de ser máximo e mínimo, eles têm os segundos nomes, né? O valor absoluto, também chamado de global. Tá? Então, vou colocar aqui, também chamado de absoluto, também chamado de ou global. Tá? Global. Então, se ele é o maior dos maiores, então o ponto 3,5, lembrando que são sempre pontos, tá? O ponto tem coordenada x e y. O ponto 3,5 é um ponto de máximo absoluto e o ponto 6,2 é um ponto de mínimo absoluto. Então, vou botar aqui mínimo absoluto. E aqui tem o ponto de máximo absoluto. Tá? Em geral, nós aplicamos a seguinte definição, tá? Seja C, que é um número, um valor real, um número constante, que está no domínio de D,
Tá? Então, o gráfico ele está definido daqui até aqui. O domínio são todos esses pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Inclusive os números entre 1 e 2, né? Todos os números reais aqui, ó, entre 1 e 7. São os domínios. Então, C é o número que está no domínio da função f. Então, esse f de C ele vai ser um ponto de máximo absoluto ou global, né, dessa função no domínio, se f de C for maior ou igual do que f de x para todo x pertencente a D. Então, vamos ver aqui, ó. Peguei um ponto C qualquer. Que ponto C que eu peguei? C igual a 3. F de C, f de 3, deu quanto? Deu 5. 5, ele é maior do que f de x, tá? Para todo x pertencente ao domínio. Pode ver aí, ó. Pega qualquer outro f de x. Esse, esse, ou esse daqui. Nenhum outro f de x é maior ou igual, né? Então, portanto, o f de 3 igual a 5, o ponto 3, 5 é um ponto de máximo absoluto ou de máximo global. E aí também, obviamente, analogia, o de mínimo vai ser um ponto C de f em D, tal que o f de C, vou pegar agora aqui, ó, o C igual a 6. Então, f de C vai ser f de 6 e está dando 2. 2 ele é menor do que qualquer f de x. Né? O que é qualquer f de x? É o f de x para todo x pertencente a D. Pode ver aqui que não tem nenhum ponto que é menor do que ele. Ó. Todo mundo que está menor do que ele não pertence à função. Então, isso aí que nós definimos. Então, esse slide aqui, slide número 5, tudo ok sobre valores de máximo e mínimo, pessoal? Sim, professor. Uhum. Sim. Legal. Vamos lá. Então, reparem, olha, máximo e mínimo absoluto ou global. É o mesmo slide? Não, agora vamos falar de máximo e mínimo local, tá? Então, para não fazermos confusão, o local, ele tem a ver com um determinado intervalo, mas vamos ter que definir um intervalo. Lembra lá do primeiro slide. Se eu não definir um intervalo, como é que eu vou falar que o cara é local ou global, tá? Então, o global é mais tranquilo. O global é o maior dos maiores, o menor dos menores. Se não tem ninguém acima dele, ele vai ser o máximo absoluto ou global. Se não tem ninguém abaixo dele, ele vai ser o mínimo absoluto ou global. Lembrando que ponto, qual é o ponto de máximo, você vai ter que informar sempre. Coordenadas x e y, tá? Importantíssimo. Vamos agora continuar falando sobre valores de máximo e mínimo, só que localmente, tá? Global é igual ao português, gente. Tenta pensar como o português. O global é uma parte como é o total, né? Seria o nosso conjunto universo, todo o globo, universal, absoluto. O local, ele só vai garantir aquela característica localmente, ali naquela redondeza, naquela vizinhança, né? Naquele pequeno intervalo. Então vamos ver aqui, ó. Um máximo ou mínimo absoluto, às vezes também é chamado de máximo ou mínimo global, como eu falei para vocês. Os valores máximos e mínimos de f são chamados de valores extremos, tá bom? Valores extremos. Os valores máximos e mínimos de f. Então, prestem atenção aqui para que não haja dúvida. O ponto de máximo global, ponto de mínimo global, ponto de máximo local ou ponto de mínimo local são sempre valores máximos e mínimos de f. Então, eles são sempre chamados de valores extremos, tá? Valores extremos ou pontos críticos. Então, puxem uma seta aí. Determine os valores extremos. Valores extremos significam pontos, tá? Pontos críticos. Pontos críticos são pontos, né, onde o f' de C é igual a zero. Eu tenho o coeficiente angular da reta tangente igual a zero. A minha reta ela está paralela ao eixo x. Ok? Então não esqueçam isso. Então, para que não haja dúvida, tanto o máximo e mínimo global quanto o máximo e mínimo local também são chamados de valores extremos. Vamos lá, vamos continuar. Na figura 2, nós apresentamos um gráfico de uma função com máximo absoluto em D e mínimo absoluto em A. Vamos ver? Máximo absoluto em D. Então, aqui tem o valor extremo. Realmente, ele é o maior dos maiores. E mínimo absoluto em A. Cadê o A? Aqui, ó.
mínimo absoluto em A, ele é o menor dos menores. Beleza. Observe que DF de D é o ponto mais alto do gráfico, acabei de falar. AF de A é o menor ponto, tá? AF de A, DF de D é o maior. Na figura 2, pessoal, se nós considerarmos apenas os valores de x próximos a B, então vamos pegar um valor de x próximo a B, ó. Vamos pegar nessa região daqui. Deixa eu apagar o outro. Vamos apagar aqui e aqui. Tá? Próximo a B, também matematicamente, nós chamamos na vizinhança de B. É pegar um pouquinho para cá e um pouquinho para cá. Tá? Que ele fala, por exemplo, se restringirmos nossa atenção ao intervalo AC, então próximo de B para ele, foi no intervalo AC. Reparem, gente, o intervalo AC aberto, tá? Eu estou usando parênteses. Então, no intervalo AC aberto, eu não utilizo nem o ponto A e muito menos o C. Vou colocar aqui um círculo aberto para ficar claro. No intervalo AC, eu excluo A, excluo o C. É como se fosse um pontinho aberto aqui, um pontinho aberto aqui. Então, reparem o seguinte, o que ele está falando para a gente. Se nós restringirmos, né, o nosso intervalo ao intervalo AC, então f de B é o maior destes valores. Vamos ver? Entre A e C, f de B, então tem o ponto B, f de B, vai ser o maior desses valores. Tá? Comparado com f de x aqui, entre A e C, excluindo A e C, ele é o maior. Então, nós chamamos esse ponto de máximo local. Por que ele não é o global? Porque globalmente, se eu considerar todo o intervalo, né, de A até E, L, F, ele não vai ser o máximo global, ele não vai ser o maior dos maiores. O maior dos maiores é o D, F de D. Tá? Mas se eu pegar, por exemplo, um intervalo AC, o F de B também é um ponto de máximo, só que nós chamamos de máximo local. Agora reparem o seguinte, da mesma forma, vamos pegar aqui, da mesma forma, F de C é chamado de valor mínimo local de F. Vamos ver por quê? Então, para que ele seja o mínimo local de F, ó, eu vou pegar um outro intervalo aqui. Vamos pegar agora... vamos pegar aqui esse intervalo aqui, ó. Lembrando, né, gente, eu não poderia trabalhar aqui porque AC não tem A nem C. Então, eu vou pegar um outro intervalo, de B a D. De B a D, o que está acontecendo com o meu F de C? O F de C entre B e D, ele é o menor. Olha aqui, ó. O ponto CF de C é o menor que eu tenho. Então, o que eu quero dizer com isso? Que F de C, no intervalo de B a D, ele é um valor de mínimo local, pois F de C é menor ou igual a F de X para todo X próximo de C. Aqui, ó, no intervalo de B a C, de B a D, desculpa. Lembrando novamente que B ele está aberto e D está aberto. Tá? Outro ponto interessante, olha, a função f também tem o mínimo local em E. Para eu determinar o mínimo local em E, eu vou pegar esse intervalo daqui, ó. Lembrando novamente que esse ponto ele vai ficar aberto, esse ponto vai ficar aberto, e eu estou vendo aqui que não tem ninguém menor do que esse E nesse intervalo. Portanto, f de E também é um ponto de mínimo local. Certo? Então, fazendo aí essa analogia, a gente determina os diversos pontos, olha só. Esse ponto aqui é um máximo global ou absoluto. Esse ponto aqui é um mínimo global ou absoluto. Tá? Agora vamos fazer em outra cor, os locais. Então, ó, o máximo global em vermelho, o mínimo global em preto. Tá? Vamos colocar aqui agora o máximo local em azul. Esse aqui é o máximo local. Esse aqui é um máximo local também. E o Professor, mínimo então os locais seriam... A gente só saberia a partir dos intervalos? somente a partir dos intervalos. Entendi. Desse e desse. Esse aqui são os mínimos locais. Então, ó, vamos botar aqui então vermelho. Máximo global, né, ou absoluto.
Então, aqui em preto temos o mínimo absoluto, tá? Agora, em azul escuro, teremos o máximo local. Máximo local. Aqui também teremos máximo local. Aqui em roxo teremos o mínimo local. Cadê o mouse? Sumiu. Mínimo local. E também teremos aqui o ponto de mínimo local. Pessoal, muito importante. Acho que temos uma pergunta. Oi, Ana. Oi, então, quando ele falar o intervalo, por exemplo, BD, AC, você nunca vai contar o ponto em si. Ou vai? Tipo, depende se ele colocar o colchete, é isso que você está falando ou não? Sempre quando eu estiver analisando local, máximo e mínimo local, Ana, e se ele falou que o teu intervalo é aqui, ó, entre B e D, nunca considero nem B nem D, tá? É sempre aberto. Aqui, ó, significa que é um intervalo aberto. Aqui também é um intervalo aberto, tá bom? E sempre que você está trabalhando sobre máximo local ou mínimo local, você tem que analisar, ó, nas redondezas, tá? Essa redondeza aqui, na matemática, é um intervalo sempre aberto. Tá bom, obrigada. Tá bom? Por que, Ana, a gente faz isso, né? Olha só como é que ia dar um problemão se a gente incluísse os extremos. Olha o que ia acontecer. Vamos supor que fosse assim, ó. Ao invés de estar escrito aqui, cadê? BD, vamos supor que ele falasse assim, ó, entre colchetes, né? B e D. Aí eu poderia incluir B e inclusive D. Se eu analisar esses pontos daqui, o que ia acontecer? Esse cara daqui, né? Ele vai ser um ponto de máximo local, né? Esse ponto seria um ponto de máximo local e esse ponto aqui seria um ponto de mínimo local. Só que aí você pensar, poxa, máximo local e máximo local, como é que eu posso ter dois pontos, né, de máximo local? Fica sem sentido, tá vendo? Quem é o máximo aqui? Seria esse e esse. Mas como é que eu posso ter no intervalo dois pontos de máximo? Então ele não seria o máximo, né? Ficaria com português aí dúbio, né? Você ficaria tendenciando ao erro. Então, por isso que eu não incluo, eu excluo esse ponto e excluo esse ponto. Então, nesse intervalo B a D, eu só tenho um valor extremo. E esse valor extremo é o quê? É um ponto de mínimo local. Tá? Senão fica confuso. Olha só, imagina que você vai pegar esse ponto daqui, esse intervalo, vou apagar aqui tudo. E aí eu vou pegar esse ponto daqui, esse intervalo daqui para cá, e daqui para cá. Aí vamos supor o seguinte, vamos supor que eu posso pegar esse ponto aqui, que eu vou chamar de A, e esse ponto aqui que eu vou chamar de B. Quem seria o máximo local? Você ia falar que seria esse. Quem seria o mínimo local? Aí você ia falar para mim que seria esse daqui. Só que também está errado, né? Aqui não tem máximo e mínimo local. Esse intervalo não tem ninguém como máximo e mínimo. Olha só, se você excluir o A e excluir o B, você vê que não tem máximo e mínimo. Porque, professor, esse aqui pode ser o máximo. Não tem como ser o máximo. Por quê? Porque a direita tem um ponto maior. A direita tem um ponto maior, até que no ponto máximo mesmo eu não posso incluir, eu excluo. Então, nesse intervalo, não tem máximo e mínimo local. É igual eu pegar aqui, ó. Esse intervalo daqui para cá, também não tem máximo e mínimo, né? Qualquer ponto aqui não tem valor extremo. Entendeu, Ana? Tá. Aí você pode colocar que não tem valor extremo. Isso. É o que nós vamos ver. Não é sempre que uma função tem valor extremo, né? Não necessariamente ela tem valor máximo e mínimo. Isso aí não é obrigatoriedade de que toda função tenha máximo e mínimo. Eu posso ter uma função que não tem valores extremos. Ela não tem nem máximo local, nem mínimo local, nem máximo global, nem mínimo global. Tá bom? Tá bom, obrigada. E seria justamente se eu pegar essa função f de x,
ela não está definida entre A e E. Ela está definida aqui entre... Aí eu crio aqui, ela está definida somente entre F e G. Pô, entre F e G eu não tenho máximo e mínimo local. Mas entre F e G, Ana, eu tenho máximo e mínimo global. Ó. Esse aqui seria o máximo global e esse aqui o mínimo global. Mas o local eu não tenho, tá bom? Lembra, o global, o absoluto, eu posso utilizar os extremos. Tanto é que aqui era um extremo e ele era o mínimo local, era o mínimo global e era um extremo. E aqui não era o extremo, mas tudo bem, não era o extremo da função, mas ele é o máximo global. Aqui ela estava no ponto A, lá no início, estava no extremo e eu posso colocar como mínimo global. O local não, o local você não pode utilizar os extremos. Então lembra, global eu posso aplicar os extremos, no local não. Tá? Um outro exemplo, então, com uma mesma definição, né? O máximo local de f é se essa função no ponto C é maior ou igual quando x está próximo. De novo, x está próximo é um intervalo aberto, tá? Não confundam isso. Então, pensem aqui. Aqui tem uma função na figura 3 com 3 pontos críticos, tá? Pensem sempre assim em termos de ponto crítico. Ponto crítico é um ponto onde a derivada é igual a zero. Onde a derivada é igual a zero? Aqui é um ponto crítico, aqui é um ponto crítico, aqui é um ponto crítico. Então, eu sei que tem 3 pontos críticos. São 3 valores extremos. Vamos analisar agora quem é quem. O global e o local, a gente vai ter que analisar pelas definições. Vamos ver. Tem alguém aí que é menor dos menores? Teria aqui, ó, no ponto x igual a 12. No ponto x igual a 12, eu tenho aqui x, y igual a 3, tá? Então, o menor dos menores é o mínimo absoluto. Como eu falei, né, todo mínimo absoluto ou todo máximo absoluto também é um mínimo global ou máximo global respectivo. É mínimo local ou máximo local respectivamente, tá? Todo ponto absoluto também ele pode ser um ponto local. Aí pensa o seguinte, aqui no ponto x igual a 8, que eu tenho um ponto crítico, eu tenho o valor máximo, que dá 7. É um valor de máximo local, tá? Professor, por que ele não é um máximo global? Porque, olha, ele não é o maior dos maiores. Esse ponto daqui é o maior dos maiores. Aqui está o meu máximo global. Ele é só o máximo local. Esse daqui, se eu analisar um intervalo aqui entre 3 e 5, né, o intervalo I, ele é o mínimo local. Tá bom? Então, temos um outro exemplo dessa aplicação de máximos e mínimos locais. Olha lá. Na definição 2, vou colocar em amarelo, né? Em outras situações, se dissermos que algo é verdadeiro próximo a C, queremos dizer que é verdadeiro em algum intervalo aberto contendo C. Sempre, gente, isso aí é uma linguagem matemática. Intervalo ou vizinhança de C significa um intervalo aberto. Por exemplo, na figura 3, nós estamos vendo que f de 4 vale 5, né? É um valor de mínimo local, pois é o menor valor de f no intervalo I. Não é o mínimo absoluto, porque f de x tem valores menores quando x está próximo de 12. Olha lá, ali, no intervalo K, ele é mínimo local e absoluto. Na verdade, f de 12 vale 3. Então, ele é tanto mínimo local quanto mínimo absoluto. De forma análoga, olha, f de 8 vale 7. Nesse intervalo aqui, ó, de J, né, de 7 a 9, ele é o máximo local, porque ali naquela vizinhança ele é o valor máximo. Mas não é absoluto, porque f tem valores maiores perto de 1. Olha aqui, ó, valores maiores perto de 1. Tá? Professor, o senhor falou que os máximos absolutos também são os máximos locais. Vai ser sempre assim? Então vamos pensar o seguinte, um caso onde não vai ser sempre assim. Olha essa função aqui. Tá? Quem é o nosso ponto de máximo absoluto? Esse cara daqui. Quem é o ponto de mínimo absoluto ou global? Esse ponto daqui. Tá? A função ela só existe entre A e B, tá bom? Eu posso falar que esse cara aqui vai ser um ponto de máximo local,
Não posso, né, gente? Porque ele está na minha extremidade, né? E se eu pegar qualquer intervalo aberto aqui, ó, se eu pegar esse intervalo aqui que começa, sei lá, na letra H, o próximo intervalo deveria ser B, né? Mas o que acontece? B, ele não pode estar definido para ser máximo local. Então, esse intervalo aqui não tem máximo local. Ok? Então, se o seu ponto de máximo... Aqui não é o caso, porque ele não está na extremidade. Mas, nesse caso daqui, olha, ele está na extremidade. Esse ponto aqui é o mínimo global. Aqui, f de A é o mínimo absoluto. Por que ele não pode ser local? Porque ele está na extremidade. Eu não conseguiria fazer nenhum intervalo aqui contendo ele, né? Porque para ser local eu tenho que fazer um intervalo aberto. Mas como está na extremidade, eu não consigo fazer. Então esses são os casos onde eu tenho um máximo local, um máximo global ou mínimo global que não é máximo nem mínimo local. Aqui não. Aqui como ponto, se o ponto de absoluto estiver dentro da função, ou seja, não está na extremidade, então sempre, né? Se ele não está na extremidade, o absoluto também vai ser local. Vamos dar exemplos agora, tá? Essas são as definições. Vamos exemplificar para tentar melhorar um pouco o nosso conhecimento aí. Vamos lá. Deixa eu ver se tem pergunta aqui. Beleza. Nosso exemplo número 1 é o seguinte, a função cosseno. A função cosseno, vou pegar aqui e lembrar da função, ficou grande, né? A função cosseno, ela é assim. Abscissas, ordenadas, ela começa aqui assim. Vou fazer somente um período, tá? Então aqui está a nossa função cosseno. Um período aqui 0, aqui 2π. Vamos observar o que acontece nela. Ela assume seu valor máximo, local e absoluto, 1, infinitas vezes. Qual é o valor máximo? Aqui, ó. Essa função vem para cá também, né, pessoal? Então, lembrando, fazendo mais um período. Essa função, ela assume um valor máximo aqui, 1, e um valor mínimo aqui, ó. Reparem que se você for pensar em pontos críticos, eu tenho dois pontos críticos. Dois pontos críticos, tá? Então, olha, aqui é um valor extremo, aqui é um valor extremo. Só que o que acontece? É um valor extremo e ele é maior dos maiores. Ele é um valor absoluto, global. Eu posso pegar um intervalo também, ó, daqui até aqui, um x daqui até aqui, ele também vai ser o máximo nesse intervalo. Então, 1, ele é local e absoluto, é um máximo local e absoluto, tá? Só que ele se repete infinitas vezes, tá bom? Porque, ó, nesse período, ele é o máximo absoluto. Nesse outro período daqui, quando x for igual a 2π, ele também vai ser máximo absoluto, tá bom? Em termos de português, parece um pouco estranho, porque absoluto para a gente significa absoluto, significa único, né? É um ímpar, ele ali não tem ninguém que se equipare a ele. Mas, matematicamente, nas funções periódicas, mesmo que eu tenha um máximo absoluto nesse mesmo ponto infinitas vezes, também chamamos de valores absolutos, tá bom? Então, para todo o n inteiro, ó, quando tiver um 2nπ, então bota aí, n igual a 0, né? Cosseno de 0 vai dar 1. N igual a 1, cosseno de 2π vai dar 1 também. N igual a menos 1, eu vou ter cosseno de menos 2π, que seria esse ponto daqui, ó. Também vai dar 1. Então, de uma forma geral, o cosseno está sempre entre menos 1 e 1, igual ao seno, né? Lembra lá do nosso teorema do valor, teorema do confronto, teorema do sanduíche. Da mesma forma, olha só, se eu tiver um n sempre de uma forma ímpar, eu tenho valores mínimos locais e absolutos. Aqui, né, eu tenho cosseno de 0, aqui seria π, aqui seria, aqui é π, desculpa, cosseno de π vai dar 0. Aqui eu tenho π mais π sobre 2, né? 3π sobre 2. Então, reparem o seguinte, 2n mais 1, pessoal, é a fórmula dos números
fórmula geral dos números ímpares, né? Quando n for 0, vai dar 2 vezes 0, 0, mais 1, 1. Cosseno de π. Cosseno de π dá menos 1. Aqui eu pulei, foi mal. Aqui é π sobre 2. Fiz errado aqui. Aqui, ó, cosseno de π sobre 2. Cosseno de 90 dá 0. Aqui, cosseno de π. Aqui, que é o 3π sobre 2. Agora tá certinho. Então, reparem. Quando eu tenho um 2n mais 1 que vai ser sempre ímpar, ó, quando n for 0, vai dar cosseno de π. Né? Porque vai dar 0 mais 1, vai dar 1 vezes π, vai dar π. Cosseno de π menos 1. Quando n for 1, eu vou ter 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Cosseno de 3π. Cosseno de 3π, né? Lembra do círculo trigonométrico? Aqui é seno, aqui é cosseno. Então aqui eu tenho π, 2π, 3π. Então cosseno de 3π também dá menos 1. Depois vem n igual a 2. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Então eu tenho π, 2π, 3π, 4π, 5π. Os ímpares, eles sempre param aqui, ó. Então é sempre menos 1. Os pares, eles sempre param aqui. Então é sempre 1. Certo? Mesmo que eu tenha infinitos 1s como máximo absoluto e infinitos menos 1s como mínimo absoluto, a gente ainda chama de absoluto, tá? Não é igual no português que absoluto é o único. Ok? Para esse exemplo, pessoal? No 2, vamos olhar aqui o 2. Já tem o caso que a Ana falou de uma função que não tem máximo e mínimo. Olha só. f de x igual a x ao quadrado, que é uma parábola com duas raízes iguais em 0. F de x, ele vai ser maior ou igual a 0 sempre, né? Pensa num x negativo, quando ele levar ao quadrado vai ser sempre positivo. A função não tem y negativo aqui. Tá? Ela parte do 0 para cima. O domínio dessa função são todos os x pertencentes aos reais, tal que x for maior ou igual a 0. Tá? São os reais não negativos. São os positivos, incluindo o 0. Para todo x. X ao quadrado é maior que 0, como vocês estão vendo, para todo x. Consequentemente, f de 0 é igual a 0, claro, né? É um valor de mínimo absoluto e local. Repare, ele não está no extremo. Eu posso fazer um intervalo aberto aqui, ele continua sendo mínimo local. E é absoluto por quê? Porque ele é o menor dos menores. Isso corresponde ao fato de que a origem é o menor ponto da parábola. Veja a figura 4. Agora, olha só, não há um ponto mais alto sobre a parábola, e dessa forma a função não tem valor de máximo absoluto. Como não, professor? Estou vendo aqui, ó, esse ponto aqui é o máximo absoluto. Esse aqui também é o máximo absoluto. O senhor falou que pode ter os dois iguais, igual no seno. Tudo bem, eu concordaria com você se essa função fosse definida assim, ó, y igual a x ao quadrado. Aí ele fala aqui entre menos 4 e 4. Se o seu problema fosse esse aqui, então a sua função ela só está definida daqui, aqui é menos 4, e aqui vale 4. Quanto é que vale aqui, pessoal? Vale 16. Se fosse assim o seu problema, sim, esse ponto daqui seria um ponto de máximo absoluto, não seria máximo local, justamente porque eu não consigo fazer um intervalo aberto. Esse ponto aqui também seria um ponto de máximo absoluto e não seria um ponto de máximo local, porque eu não consigo fazer um intervalo aberto. Aí o que acontece? Por que então, professor, ele não tem máximo absoluto aí? Porque ele definiu a função como x ao quadrado. X ao quadrado, pessoal, o domínio ele vai do menos infinito até o mais infinito. Tá? O domínio aqui aberto. Então a gente só desenhou isso, mas a função continua para lá e para cá. Então, como eu não tenho definido aí o meu intervalo, eu não tenho máximo absoluto. Tá? Não tenho máximo absoluto e eu também não tenho máximo local. Por quê? É aquele caso, ó, tento fazer um intervalo daqui até aqui que seja intervalo aberto. Lembrando, intervalo aberto eu não posso pegar extremos. Então eu não posso pegar esse, nem esse. Ah, professor, então esse aqui é o máximo? Não é o máximo, porque tem a ponta direita, tem a ponta direita. Então ela só tem um ponto de mínimo absoluto e global. E também local. Ok, gente? Tudo certo até aqui? Sim, professor. Ok, Felipe, obrigado. Beleza.
Vamos continuar aqui. Meu PowerPoint sumiu, voltou. Vamos ver um outro exemplo agora do x ao cubo, né? Temos um gráfico de uma função ímpar, né? Lembrando, f de x é igual a f de menos x, uma função f de x igual a f de menos x, função par, f de x igual a menos f de menos x, função ímpar, né? F de x igual a x ao cubo é uma função ímpar. F de x igual a f de menos x, vezes menos 1. Então, para esse exemplo 3, olha, eu tenho essa função x ao cubo, mostrada na figura 5. Essa função não tem valor máximo absoluto, nem um valor mínimo absoluto. De fato, ela também não tem nenhum valor extremo local. Vamos entender por quê? Vamos lá. X ao cubo, pessoal, ele não definiu o seu domínio. Então, subentende-se que a função ela desce até lá o menos infinito e sobe também até o mais infinito. Tem máximo local aí, pessoal? Não tem. Não tem máximo local. Tem mínimo, desculpa, tem máximo global? Não tem. Tem mínimo global? Também não tem mínimo global. Vamos ver os locais? Professor, pega esse cara daqui. Aí, professor, pega esse intervalo daqui até aqui. Então, aluno, olha lá, ele não é nada, né? Ele está no meio. A gente poderia falar que isso aqui seria o mínimo, mas eu não posso utilizar as extremidades. Não posso utilizar as extremidades. Então, então é isso aqui, mestre. Não, tem mais à direita. Então esse é o mínimo, também tem mais à esquerda. Então, não existe máximo local, tá? Nem mínimo local, muito menos máximo global e mínimo global. Essa função não tem valores extremos, nenhum valor extremo. Aí eu vou mudar a situação. Y igual a x ao cubo. A função está definida, o domínio está definido entre menos 2, menor ou igual a x, menor ou igual a 2. Tá? Então, ela está definida aqui, ó, quando x for 2, y vai dar 8. Quando x for menos 2, y vai dar menos 8. Mudei a figura aqui. Agora, a função ela só vale isso aqui. Ó. Se a função só vale isso, então o ponto 2,8 é o máximo global, o ponto menos 2,8 é o mínimo global. Eles não são locais, porque estão no extremo da minha função. Vamos analisar o zero. Será que o zero é alguma coisa? O zero continua sendo nada, né, pessoal? Porque se eu fizer um intervalo aqui, ó, ele continua não sendo nem o máximo local, nem o mínimo local. Ok? Então, nem toda função tem valores extremos. Isso é muito importante. Só que olha que interessante. Ela não tem extremos, tá bom? Beleza. Não tem nenhum valor extremo. Só que o que acontece aqui? O ponto crítico existe, tá? E ele existe em x igual a 0. A minha derivada aqui nesse ponto, a minha reta tangente, ela está aqui, ó, paralela. M é igual a 0. Então, repare, ela não tem nem máximo, nem mínimo local, nem máximo, nem mínimo global. Mas ela tem ainda continua tendo um ponto crítico, tá? Então, para vocês entenderem, o ponto crítico, pessoal, é onde a derivada dá 0 ou então onde a derivada não existe. Beleza. O ponto crítico ele é um candidato a ser valor extremo. Ele pode ser ou não, tá? Eu tenho ponto crítico. Então, esse caso aí, do exemplo 3, é um caso onde o ponto crítico existe, x igual a 0. Eu tenho, então, um candidato a um valor extremo. Pode ser local ou global. Só que a gente viu, ele nem é local nem é global. Ele é só um candidato, tá? Então, prestem atenção. Não é porque é um ponto crítico que ele é um ponto de mínimo ou máximo. Ele é um candidato. Você vai analisar se ele é máximo ou mínimo global, se ele for maior dos maiores. Vai analisar se ele é máximo ou mínimo local, se ele está ali definido, tá, naquela vizinhança, em intervalo aberto. Vamos lá, vamos pegar uma outra função aí, ó, uma função do quarto grau, tá? 3x ao cubo menos 16x ao cubo mais 3x à quarta menos 16x ao cubo mais 18x ao quadrado. Reparem, a função ela não vai para cá nem para cá. Ele limitou. Limitou entre menos 1 e 4. Bom, então de cara,
graficamente eu estou vendo aqui o quê? Né, que f de 1 igual a 5 é um ponto de máximo local. Vamos ver aqui, ó, f de 1 igual a 5, esse ponto aqui é um máximo local. Poxa, eu posso pegar aqui uma vizinhança, olha, ele vai ser o maior dessa vizinhança. Enquanto o máximo absoluto é f de menos 1 igual a 37. Olha aqui, ó, ele é o maior dos maiores. F de menos 1, 37. Ele pode ser, pessoal, local? Não pode, porque está no extremo. Este máximo absoluto não é um máximo local, tá vendo? Pois ele ocorre em um extremo do intervalo. Vamos ver f de 0, pessoal. F de 0, que está aqui, ó, eu posso fazer um intervalo aqui, ele vai ser um ponto de mínimo local, verdade. F de 3 igual a menos 27, que é esse daqui, ele pode ser um ponto de mínimo local e também de mínimo absoluto, tá? Porque ele é o menor dos menores, então ele é absoluto, e ele é local porque está aqui como ponto mínimo nesse intervalo, tá? Mínimo em relação aqui ao y, pessoal, tá? E você não está tratando o módulo, né? Ele é menor porque eu tenho menos 27, não tem ninguém que seja menor do que menos 27. Lembrando que menos 28, ele é menor do que menos 27, tá? Menos 27 é maior do que menos 28, para quem confunde aí as escalas negativas. Ok? Observe que a função não tem máximo local, nem um máximo absoluto em x igual a 4. Por que ela não é máximo absoluto em x igual a 4, pessoal? Porque, olha, x igual a 4, se fizer a conta, não vai dar mais do que 37. Vamos ver aqui, ó. Esse ponto aqui é 4. Vamos ver o y aqui. Vou pegar a calculadora aqui para fazer. Eu tenho... Cadê a minha calculadora? Eu tenho 4 à quarta vezes 3 menos 16 vezes 4 ao cubo. Mais 16 vezes 18. Então deu 32. O nosso ponto é 4,32. Ele não é o maior dos maiores. Que eu tenho 37 aqui, ó. Ele não é máximo absoluto. Também não é máximo local, porque, né, ele está aqui no meu extremo. Tá bom, gente? Se confundir aí esse local e global, que eu sei que confunde, é só você refazer esses exemplos, ter esses exemplos na sua cabeça, e você vai clarear aí essa diferença entre o local e o global. Mas lembra sempre, o global é o absoluto, ele é o maior de maiores, inclusive nas extremidades. O local não. O local você tem que pegar uma vizinhança, que é um intervalo aberto em torno desse ponto, e aí ele vai ter que ser o maior nessa vizinhança. Lembrando que ele não pode estar no extremo. Tá? Chegamos então no teorema do valor extremo, que é basicamente o resumo do que nós falamos até aqui, no slide número 11. Vamos ver aqui. Vimos que algumas funções têm valores extremos, enquanto outras não têm. Tá vendo, Ana? O teorema nos dá condições para garantir que uma função tenha valores extremos. Se a função for contínua em um intervalo fechado AB, aqui é o caso, a função é toda contínua, e ela está contínua no intervalo AB, um intervalo fechado, incluindo esse ponto, ó, é um colchete, incluindo esse ponto. Se ela for contínua, então f vai assumir um valor máximo absoluto, f de c, e um valor mínimo absoluto, f de d, em certos números c e d dentro de a e b. Tá? Então, professor, mas isso aí está falando óbvio. Pois é, mas é um teorema falando óbvio, né? Se ela é contínua em intervalo fechado AB, f vai assumir um valor máximo, f de c, e um valor mínimo, f de d, em certos números c e d dentro de AB. Claro, né, pessoal? Isso aqui é óbvio. Estou falando de máximo absoluto e mínimo absoluto. Qualquer função que é contínua, tem um intervalo qualquer aqui, né? Ela é contínua no intervalo fechado, AB. A, B. Com certeza ela vai ter um máximo e mínimo absoluto. Sim, que são quem? São os extremos. Ó. Esse daqui, mínimo absoluto, e esse aqui, máximo absoluto. Tá? É isso que está querendo dizer aqui.
se ela é contínua em AB fechado, com certeza ela vai ter um máximo absoluto, f de C, vamos botar aqui então C para ficar igual, e o mínimo absoluto, f de D. Justamente seriam os seus pontos na extremidade, tá? Dentro de AB, lembrando que os pontos C e D estão dentro de AB. Vamos olhar aqui, ó, a aplicação desse teorema. O teorema do valor extremo está listado na figura 7. Observe que um valor extremo pode ser assumido mais de uma vez. Lembra do seno, lembra do x ao quadrado. Aqui, ó. O valor extremo sendo assumido mais de uma vez no cosseno, no seno e aqui no x ao quadrado. Ó. O valor extremo sendo assumido mais de uma vez. Embora o teorema do valor extremo seja intuitivamente muito plausível, né, que a gente está falando óbvio, ele é difícil de ser demonstrado. Vamos lá. Aqui, eu tenho... Opa, passou. Eu tenho na figura 7 uma função contínua em um intervalo fechado AB. Tá bom? Eu tenho valores extremos. F de C, olha, que está aqui, é um máximo absoluto. E um F de D, que é um mínimo absoluto. O que mais que eu tenho aqui? Uma função contínua entre A e B. Beleza? Eu tenho um máximo absoluto, F de C. Eu tenho um mínimo absoluto. Olha lá, ele acontece justamente na extremidade, F de B. Aqui, olha, eu tenho uma função contínua entre A e B, incluindo A e o B. Eu tenho F de C como um máximo absoluto, que se repete, ó, em F de C2. E eu tenho F de D como mínimo absoluto. Tá? Esse ponto aqui não é máximo nem mínimo local. Esse ponto aqui não é máximo nem mínimo local porque está na extremidade. Esse ponto aqui, esse ponto é um ponto de mínimo local. Esse ponto é um ponto de máximo local. Esse ponto aqui também é um ponto de máximo local. Esse aqui, ele só é um mínimo global, não é mínimo local porque está na extremidade. Esse ponto, galera, é um ponto de mínimo local, tá? E mínimo global. Esse ponto daqui também é um ponto de máximo local e esse também é um ponto de máximo local. Esses aqui não são pontos de mínimo nem máximo global, nem máximo nem mínimo local. Vamos lá, para outras figuras, tá? Outros exemplos agora de funções com assíntotas e funções que não apresentam derivada em algum ponto, funções descontínuas, né? A figura 8 e 9 mostram que uma função pode não possuir valores extremos se for omitida uma das duas hipóteses, continuidade ou intervalo fechado do teorema do valor extremo. Reparem, são duas hipóteses, né? Ó. Intervalo fechado, ok? E ela também fala sobre continuidade. Então aqui ele fala aqui, ó, vamos fazer em vermelho. Intervalo fechado é uma hipótese e continuidade. Vamos lá. Uma função ela pode não possuir valores extremos se eu omitir pelo menos uma das duas hipóteses. Ou seja, se a função não for contínua, que é o exemplo da figura 8, tá? E se ela não for definida no intervalo fechado, que é o exemplo da figura 9. Vamos olhar isso com calma? A função f, cujo gráfico está mostrando na figura 8, ela está definida no intervalo fechado 0 a 2. Ok. Mas ela não tem valor máximo, pessoal. Professor, como não tem valor máximo? O valor máximo não seria esse? Não, né? Porque olha só, f de 2, desculpa, f de 1 não vale 3 não, pessoal. F de 1 vale 2. Deixa eu fazer de outra cor. F de 1 não vale 3. F de 1 vale 2. Então por que f de 1 não é o máximo? Por que o f de 1 não é o máximo? F de 1 não é o máximo, aluno? Porque se eu falar que esse é o máximo, olha só, eu tenho valores aqui que vão se aproximar por números maiores ainda. Se eu fizer o limite de f de x tendendo pela esquerda para o 1, ele vai para o 3. E aí não faz sentido eu falar que f de 1 é o máximo. Se ele for pela direita, vai tender para o 2. Pela esquerda vai tender para o 3. Então, repare, ela é descontínua, tá? Quando tem funções descontínuas, esse ponto daqui não é valor extremo. Embora pareça que seja esse, tá? Mas
não tem valor extremo. É o que está falando aqui. Não tem valor extremo por quê, pessoal? Porque não está satisfazendo. Ó. Ela não é contínua. Tá? É importante isso. Então, ela não tem valor máximo. Observe que a imagem de F é 0,3. Inclusive, ó, esse 0,3 significa que o 0 está fora e o 3 está fora. Então, o 0 está fora e o 3 está fora. 0, 3. Aqui o 0, inclusive, você poderia colocar porque está dentro, né? O 0 está definido, o F de 0 dá 1. E o F de 2 dá 0. Então aqui o correto seria colocar assim, ó. Opa, vou pegar aqui um colchete. Aqui o F de 0. Aqui seria a nossa imagem. Essa função, né, que é descontínua no ponto 1, ela está assumindo valores arbitrariamente próximos de 3, quando x tende a 1 pela esquerda, mas nunca atinge o valor 3. Isso não necessariamente contradiz o teorema de valores extremos, pois a função não é contínua. Se não é contínua, pessoal, eu não vou poder aplicar aquele teorema lá. Além disso, né, não obstante, uma função descontínua, ela pode ter valores máximo e mínimo. Tá certo? Não é necessariamente que ela é descontínua que ela não vai ter valores de máximo e mínimo. Professor, como assim? Olha só, eu poderia fazer o seguinte. Vamos pegar um valor que seja aberto aqui, ó. Poderia botar aqui aberto, tá, gente? Então aqui seria aberto. E aqui seria fechado. Mudando aí, invertendo. Agora sim, agora f de 1 vale 3. Beleza. E ele é o maior dos maiores, mesmo sendo descontínuo. Então aqui na minha função, f de 1 igual a 3, eu tenho um máximo absoluto. Não é local, né? Porque eu estou ali num ponto de descontinuidade. Então ele é um máximo absoluto somente. Tá certo? Então depende do caso, né? Não é porque ela é descontínua que ela não vai ter máximo e mínimo, mas provavelmente não terá. Ok? No caso da figura 9, já é a segunda situação, né? A função é contínua. Então ela satisfaz uma hipótese. Só que eu não consigo definir ela no intervalo fechado. Por quê? Né? Porque quando tende a 2, a função explode e ela vai lá para o infinito. Que é o que ele fala aqui. Ela é contínua no intervalo aberto, de 0 a 2. Mas não tem o valor máximo nem mínimo. A imagem, olha lá, é de 1 até infinito. 1 está aberto e o infinito também, claro, eu falei para vocês, o infinito está sempre aberto. Então, como eu não consigo definir essa função no intervalo fechado, aqui também não tem máximo nem mínimo. Ah, professor, f de 0 dá 1. Não, f de 0 não dá 1, não. F de 0 não está definido, o ponto está aberto. Ok? Mas não tem máximo também? Não tem máximo, porque vai lá para o infinito, né? Então, eu não consigo colocar o infinito como máximo absoluto. E o global? E o local? O local também não. Qualquer intervalo que eu faça, eu não posso pegar nem esse, nem esse. Eu também não tenho nem mínimo, nem máximo local. Portanto, essa função 9 não tem valores extremos. Que é o que ele fala aqui, né? Essa função 9, ela assume valores muito grandes e isso não contradiz o teorema dos valores extremos, pois o intervalo não está fechado. Tá? Aqui o intervalo não está fechado e aqui eu tenho uma função descontínua. Lembrando, né, se eu tenho uma função descontínua, ela ainda pode ter valores extremos sim. Eu tenho que abrir aqui embaixo um exemplo desses, né? Seria... Cadê aqui o vermelho? Um exemplo desse seria abrir esse e fechar esse daqui. Aí sim ele seria f de 1 igual a 3, seria um valor de máximo absoluto. Ok, gente? E a gente chega num dos teoremas mais importantes do cálculo, que é o teorema de Fermat, que constata o que eu falei já há 5, 6 aulas atrás, né? Sobre o ponto crítico. O que ele fala, né? Se a função tiver um ponto de máximo ou mínimo local em C, e se f' de C existir, então f' de C é igual a 0. De novo, pessoal,
a nossa aulinha de raciocínio lógico-matemático, né? RLM. Tem aqui a proposição lógica, se, aqui é a nossa proposição, então, eu tenho a outra proposição aqui. Lembra da proposição? Então, calma aí, tem que circular o então. Então, se então. O famoso se, P, então, que. Tá? Lembra? Se P, então, que, eu não posso falar, então vou escrever aqui em roxo, eu não posso falar que se P, então, que, então, P, tá? Isso aqui está errado. Se P, então, que, eu não posso falar se que, então, P. O que eu posso falar se P, então, que? Eu posso falar que se P, então, que, então, posso falar também se não que, então, não P. Tá? Em outras palavras, se f tiver um máximo ou mínimo local em C e se f' de C existir, então f' de C igual a zero. Ou, se f' de C não for igual a zero, eu não posso falar que f tem um máximo ou mínimo local em C. Tá bom? Ok, gente? Isso é importante. Aí vão perguntar, se f' de C igual a zero, então eu tenho um máximo e mínimo local em C? Eu falei para vocês, ó. Vamos falar um exemplo clássico aqui. Isso aqui cai por água, né? Cai por terra. Se f' de C igual a zero, então eu com certeza eu tenho um máximo e mínimo local em C. Olha só o exemplo que nós fizemos aqui. F' de C igual a zero no ponto zero. Derivada vale zero. Zero é um ponto de mínimo ou máximo local, pessoal? Não, não é. Tá bom? Então aqui é um exemplo para você justamente ver que isso aqui está errado, tá? Lembra lá do nosso raciocínio lógico matemático. O que eu posso falar? Se P, então Q, não Q, então não P. Tá? Então, se não for igual a zero, ela não tem o máximo ou mínimo local em C. Ok, gente? Mas isso serve para determinar, professor, resume aí, o teorema de Fermat serve para determinar os pontos críticos, tá? Ponto crítico é um ponto onde f' de C é igual a zero. Então, ali, mesmo não sendo máximo nem mínimo, é um ponto crítico, porque f' de C é igual a zero. Olha aqui, f' de C igual a zero, f' de C igual a zero. Por isso que eu falei que eles são candidatos a valores extremos. Aqui, legal, ó, ele é um máximo local, aqui ele é um mínimo local. Ele não é máximo absoluto porque ó, essa função continua. Ele não é mínimo absoluto porque essa função tem valores menores. Tá bom? Então, isso aqui, pessoal, é importantíssimo que vocês entendam aí. O que ele está falando nesse slide, né? O teorema de valor extremo afirma que uma função contínua em um intervalo fechado tem um valor máximo e um valor mínimo. Contudo, não diz como encontrar esses valores extremos. Vamos começar procurando os valores extremos locais. Tá bom? A figura 10 mostra o gráfico de uma função f com um máximo local em C e um mínimo local em D. Parece que nos pontos de máximo e mínimo, as retas tangentes são horizontais. Tá? São sim, é um fato. E, portanto, cada uma tem inclinação igual a zero, m igual a zero. Sabemos que a derivada é a inclinação da reta tangente, ou o coeficiente angular da reta tangente. Portanto, parece que f' de C igual a zero e f' de D igual a zero. O teorema a seguir, que é o teorema de Fermat, afirma que isso é sempre verdadeiro para as funções diferenciáveis. Então, eu quero encontrar um ponto de máximo e um ponto de mínimo. Você vai derivar e vai igualar a zero. O que você vai encontrar? Pontos críticos. Esses são pontos críticos. Para saber se é mínimo ou máximo global, você vai analisar toda a função. Cara, esse ponto crítico ele é o maior dos maiores? Sim. Ele é menor dos menores? Sim. Então, ele vai ser máximo global ou mínimo global, respectivamente. Como é que eu vou saber se ele vai ser o local, professor? Você vai pegar o ponto crítico, vai analisar, ele está no extremo? Se está no extremo, não pode ser local. Não está no extremo, mestre. Tudo bem. Você faz um intervalo aberto que contém esse ponto e vai analisar. Ó, realmente, ele é um ponto de máximo local. Tá?
A gente vai ver também, pessoal, que podemos testar esses pontos de máximo global ou mínimo global pelo teste da segunda derivada. A gente vai falar que se a segunda derivada do ponto crítico for positiva, maior que zero, ele é um mínimo absoluto. Desculpa, ele é um mínimo local. Se a segunda derivada, vou escrever até aqui para você para adiantar. Se a segunda derivada do ponto crítico for positiva, maior que zero, nós temos um ponto de mínimo local. É o teste da segunda derivada. Se a segunda derivada no ponto crítico for menor do que zero, então ela é côncava para baixo, ele vai ser um ponto de máximo local. Tá? Eu tenho esse teste que é infalível para determinar se é local, se é mínimo local ou máximo local. Para saber se é global, não tem jeito, você vai pegar os extremos da função. Tá? Então, só coloquei aqui um pouquinho da... São os mesmos slides, tá? Só coloquei aqui a história do Fermat. Ele não era matemático, o cara era aí um advogado francês e gostava da matemática, tá? Ele era bem amador, então teve a ajuda do Descartes, né, que foi um dos inventores da geometria analítica, e utilizava métodos para encontrar tangentes às curvas e valores de máximo e mínimo antes da invenção de limites e derivadas. E aí fazem dele, né, um precursor do Newton na criação do cálculo diferencial integral. Então o cara não tinha nada a ver com matemática, mas gostava aí um pouco da ciência exata. E aí, gente, alguma dúvida até aqui? Nenhuma. Show. Olha aqui o que eu acabei de falar, olha só. Beleza, Felipe, beleza. Os seguintes exemplos nos previnem sobre não esperar demais do teorema de Fermat. Não podemos esperar a alocação de valores extremos simplesmente considerando a f' de x igual a zero. Tá aí isolando x. Tá, pessoal? Quando você faz f' de x igual a zero e isola o x, você determina ponto crítico. Ele não vai te dar alocação de valores extremos. Eles são candidatos. Isso é muito importante. E lá é o exemplo do x ao cubo. Derivada de x ao cubo dá 3x ao quadrado. Derivei igualei a zero. 3x ao quadrado igual a zero. Qual é a raiz disso aqui? X igual a zero. X igual a zero é um ponto crítico. Show de bola. Mas não é ponto de máximo, nem ponto de mínimo. Tá? Local, nem global. Está escrito, ó, f' de zero é igual a zero. Porém, f não tem máximo nem mínimo em zero. Como podemos ver em seu gráfico na figura 11. Tá certo? Observe que x ao cubo... Professor, Oi, Ana. então, no zero é um ponto crítico, não é, ou é candidato? Porque ele é crítico. Quando o deriva igual a zero, ele é crítico. Candidato a valor extremo. Ah, tá, entendi. Tá bom? Então, observe que x ao cubo é maior que zero para x maior que zero e menor que zero para x menor que zero. O fato é que f' de zero é igual a zero simplesmente significa que a curva tem uma tangente horizontal nesse ponto. Em vez de ter máximo ou mínimo em zero, a curva cruza a sua tangente horizontal aí. Ok? Importante aqui, pessoal, também, ó, se a segunda derivada do ponto crítico for igual a zero, você não pode concluir nada. Que é justamente isso aqui, ó. A segunda derivada vai dar 6x, né? F duas linhas de x vai dar 6x. A segunda derivada no ponto crítico dá zero. Eu não posso concluir nada. Ok? Justamente estamos vendo aqui que não é porque a derivada dá zero que ele vai ter um ponto de mínimo ou máximo local. A derivada deu zero, então eu sei que eu tenho ali um ponto crítico. Para saber se é extremo, né, máximo ou mínimo local, máximo ou mínimo ou global, eu vou aplicar, então, os testes. Pô, eu consigo fazer um intervalo aberto? Ele é maior nesse intervalo? Máximo local. Consigo fazer um intervalo aberto? Ele é menor nesse intervalo? Mínimo local. Ele é maior dos maiores? Então é o máximo global. Tá bom? Sempre dessa forma. Função módulo, né? F de x igual ao módulo de x. Tem seu valor mínimo, local e absoluto em zero. Vamos ver aqui, ó. Realmente, eu consigo fazer um intervalo aberto nas vizinhanças. Ele é menor dos menores. E, de forma absoluta, ele aqui, ó,
né, se eu pegar todo o conjunto, ele tem ali, né, o menor dos menores como absoluto. Então, 0, na função modo, ele é tanto mínimo global quanto mínimo local. Mas o valor não pode ser encontrado por considerar a f' de x igual a 0. Lembra, gente? A derivada no ponto zero não existe, tá? Essa função aqui ela tem uma quebra. Então, a gente vê graficamente que tem o mínimo local e absoluto em 0, mas o valor não pode ser encontrado por considerar f' de x igual a 0. Então, aqui tem uma observação mega importante, aí em magenta. Os exemplos 5 e 6 mostram que devemos ser muito cuidadosos ao usar o teorema de Fermat. O exemplo 5 demonstra que mesmo que quando f' de c igual a 0, não é necessariamente o mínimo ou o máximo, como a Ana acabou de falar. Tá? Ele é um candidato. Em outras palavras, a recíproca do teorema de Fermat é falsa. Além disso, pode existir um valor extremo, mesmo quando f' de c não existir, como no exemplo 6. A derivada nesse ponto não existe, pessoal. Eu não tenho como fazer uma reta tangente aqui, porque aqui eu tenho uma quina. Não há derivada. Mesmo sem derivada, eu consigo ter um valor extremo. Tá? Esse slide é importantíssimo. Eu posso ter valor extremo mesmo quando a derivada não existe. Quer ver um outro exemplo, ó, onde a derivada não existe? Aqui. Nesse exemplo, a derivada não existe no x igual a 1. E eu tenho valor extremo. Seria esse aqui. Tá? Se eu fizesse aquela alteração. Ok? O teorema de Fermat, portanto, sugere que devemos pelo menos começar procurando por valores extremos de f nos valores c, né, nos pontos críticos, ou onde f' de c não existe. Esses números têm um nome especial e aí chegamos justamente no ponto crítico. Ó. Um número crítico de uma função, né, é um número c, é uma constante real, gente, no domínio da função, tal que f' de c igual a 0 ou f' de c não existe. Aqui, f' de 0 não existe. 0 é um ponto crítico. E aqui também é um valor de mínimo absoluto, né, e local. Aqui, a minha derivada, ela não existe, não é 0, ela não existe. E mesmo não existindo, também é um ponto crítico. X igual a 1, y igual a 3 é um ponto crítico. Tá bom? Então, ponto crítico é um ponto onde a derivada nele é igual a 0 ou onde a derivada nele não existe. Vamos, então, determinar agora os pontos críticos. Lembra do que a Ana falou, pessoal? São candidatos. Vamos lá, encontrar os pontos críticos, né, ou números críticos dessa função doida aí. Lembrando, pontos críticos, né, como é um ponto crítico, ele vai ter coordenada x e y. Tá? Isso aí é importante para vocês não esquecerem. Como é que eu derivo isso aqui, pessoal? Vamos ver se a nossa amiga está aqui. Cadê a Jade? Jade não está conosco. Maria Eduarda, como é que a gente vai derivar essa aqui, então? A gente vai derivar pela regra do produto. Derivada do primeiro. Então, vamos lá. 3/5 vezes x elevado a 3/5 menos 1. Quanto dá 3/5 menos 1? Vai ser menos 5 mais 3 e menos 2/5. Menos 2/5, derivada do primeiro, vezes o segundo. 4 menos x. Mais o primeiro, x elevado a 3/5, vezes a derivada do segundo. Vai dar menos 1, tá, pessoal? Então, eu vou colocar menos 1 aqui já, direto. Ó, menos 1. Certinho? O que eu posso fazer aqui? Ó? Aqui eu tenho 3, que multiplica 4 menos x, e divide 5 vezes x elevado a 2/5. Que eu passei para baixo, né? Expoente negativo, menos x elevado a 3/5. Fazendo o MMC, teremos menos 5 que multiplica x elevado a 3/5 mais 5/5. 3/5 mais 2/5 dá 5/5, que dá 1. Então, teremos menos 5x mais 3 vezes 4, 12, menos 3x. Dividido por quem? 5x elevado a 2/5.
Isso aqui, portanto, vai dar 12 menos 8x, dividido por 5x elevado a 2/5. Show de bola. Calculei a derivada e eu quero saber pontos críticos. Eu vou derivar e vou igualar a zero. Quando é igual a zero, pessoal, multiplico o cruzado. 5x elevado a 2/5 vezes zero vai dar zero. Então, 12 menos 8x tem que ser igual a zero. Tá certo? Portanto, 8x tem que ser igual a 12, x igual a 12 sobre 8. Eu posso simplificar. 12 dividido por 4 vai dar 3, 8 dividido por 4 vai dar 2. Então, x é igual a 3 meios é um ponto crítico. Eu sei então, Ana, olha aqui, ó, quando x for igual a 3 meios, que é esse ponto daqui, eu tenho um ponto crítico porque, nesse ponto, a minha derivada vale zero. O coeficiente angular da minha reta tangente, que é a derivada, vale zero. A inclinação dela é zero. Ela está paralela ao eixo x. Aqui, ó, n igual a zero. Tá certo? Aqui falo o que eu falei para vocês, né? O mesmo resultado pode ser obtido escrevendo-se primeiramente dessa forma. Lembra, pessoal, antes de aplicar, né, a regra do produto, eu posso simplesmente ver se eu posso simplificar. Eu posso multiplicar esse por esse, multiplicar esse por esse. E aí daria isso aqui, ó, 4x vezes 3/5 menos x 3/5 mais 1. Vai ficar 8/5. Menos x elevado a 8/5. Então, a gente derivou, igualou a zero, e aí x igual a 3 meios. F' de x, inclusive, não existe quando x igual a zero. Tá? Olha aqui, ó, nesse ponto aqui, x igual a zero. Olha aqui nesse ponto. Nesse ponto, quando x igual a zero, pessoal, a derivada ficaria vertical, né? Lembra que eu falei para vocês? As retas verticais não têm coeficiente angular, ele é indefinido. Então, o ponto crítico dessa função são 3 meios e 0. Tá? Muitas pessoas iam falar que os pontos críticos somente seriam aqui 3 meios. Mas lembra, ponto crítico é onde a função tem a sua derivada igual a zero ou onde a derivada não existe. Então, aqui os pontos críticos são esses e esse aqui, x igual a zero. Tá? Vamos olhar o seguinte. 3 meios, né? Ele também é um ponto de máximo local, porque olha aqui, ó, eu posso fazer intervalo aberto, e também é um ponto de máximo absoluto, né? Ele é o maior dos maiores, ok? No zero, que é um ponto crítico, ele é um ponto de máximo local? Não, tá? E também nem é um ponto de mínimo local. Ele fica ali no meio termo. E muito menos absoluto, eu tenho valores menores do que ele, então ele não é mínimo, nem máximo absoluto. Tá bom? Milene, Sabrina, Raquel, Meg, Luísa, Lucas Leite, Carla, José Rafael, João, Filipes, Aninha, Ana, todos entenderam aqui? Sim. Uhum. Sim. É um pouco confuso, né? Mas faz sentido quando a gente vai dando os exemplos. Vamos lá. Em termos de números críticos, então a gente já vai resumindo tudo que nós vimos, né? Em termos de números críticos ou pontos críticos, o teorema de Fermat pode ser reescrito como a seguir. Tá? E eu peço para que vocês comparem a definição 6 com o teorema 4. Então, eu coloquei aqui, ó, o teorema 4, como eu já tinha falado, se tem o máximo ou mínimo local em C, e se essa função, né, a derivada existir, então f' de C igual a zero. O que eu posso exprimir disso aqui, né? Um número crítico de uma função f é um número C no domínio de f, tal que a derivada é igual a zero ou onde ele não existe. E se f tiver um máximo ou mínimo local em C, então C é um número crítico de f. Tá? É só um resumo do que foi apresentado pelo teorema de Fermat. O que eu falei para vocês. O teorema de Fermat fala o seguinte, que se for máximo ou mínimo local, então a derivada nesse ponto é zero. Eu não posso falar que quando a derivada é zero, eu tenho máximo e mínimo local.
Quando a derivada é zero ou quando não existe, como a Ana falou, eu tenho um ponto crítico. Ponto crítico é um candidato a ser um valor extremo, tá? Isso é muito importante. E aí, claro, se ele tiver um máximo mínimo local, que é o que está falando da definição 7, a definição 7, então, óbvio, se ele tem máximo mínimo local, em C, claro que C vai ser um número crítico. Né? Por quê? Por que C vai ser um número crítico? Porque ele está falando aqui, se for máximo mínimo local, a derivada vai ser zero. Beleza. Aí eu falei, no número crítico, a derivada vale zero. Então, se tem máximo e mínimo local em C, claro que ele é um número crítico. Tá? Basicamente, a gente está falando as coisas de forma diferente. E aí tem a nossa receita de bolo, né? Para encontrarmos um máximo ou mínimo absoluto de uma função contínua em intervalo fechado, observamos que ele é local. Nesse caso, ocorre em um número crítico, né, pela definição 7, ou acontece em uma extremidade do intervalo. Assim, o seguinte procedimento de 3 etapas sempre funciona. Para quê, professor? Para encontrar valores de máximo e mínimo absolutos. Absolutos. O que eu tenho que fazer, então, para encontrar valor máximo e mínimo absoluto de qualquer função contínua definida no intervalo fechado AB? Você vai encontrar os valores de f nos números críticos. Claro. Então, se você quer encontrar o valor de f nos números críticos, você primeiro tem que determinar os números críticos. Então, como é que eu determino números críticos? Deriva a função igual a zero e acha as raízes. X igual a tanto. X igual a 4, x igual a 3 meios. Beleza. Qual é outro ponto onde existe um número crítico? Onde a função derivada não existe. Que é aqui, lembra desse caso. Ó. A função derivada, ela não existe nesse caso daqui. Que a função derivada fica vertical. Beleza, então determinei os números críticos. Aí você vai fazer f dos números críticos. Tá? Número crítico não deu 3 meios, não deu zero. Faz f de zero, jogar aqui, ó. E faz f de 3 meios, jogar aqui também. Depois, você vai encontrar os valores de f nas extremidades. Quais são as extremidades? O problema vai te falar, ó. Aqui ele não definiu, mas poderia colocar a extremidade aqui como sendo esse ponto. Cadê? E a outra extremidade como sendo esse ponto daqui. O que você vai fazer? O maior valor entre as etapas 1 e 2 é o máximo absoluto e o menor desses valores é o mínimo absoluto. Então, recapitulando, quero determinar quem é o máximo e mínimo absoluto, máximo e mínimo local. Primeira coisa, você vai determinar pontos críticos. Os pontos críticos são são os quais a derivada é igual a zero ou a derivada não existe ali naquele ponto. Beleza, mestre. Encontrei lá 3 pontos críticos. Você vai fazer f dos pontos críticos. Beleza, você vai ter um valor. E você vai fazer f das extremidades da função. O maior desses caras vai ser o absoluto. E o menor vai ser o mínimo absoluto. Aí você determina se ele é máximo ou mínimo global. Para saber se é local, você, de novo, sabe que é um ponto crítico. Você vai tentar fazer ali um intervalo aberto para saber se ele vai ser o maior daquele ponto, ou o menor se for o mínimo local. Mas vamos ver que, ao invés de tentar esse caso, é mais fácil você tentar a segunda derivada. Se a segunda derivada do ponto crítico for maior do que zero, aí é um mínimo local com certeza. E se a segunda derivada do número crítico for maior do que zero, aí ele é um máximo global, é um máximo local com certeza. Se for igual a zero, a segunda derivada, eu não posso concluir nada. Então, um exemplo, olha, encontre os valores máximo e mínimo absolutos da função. O que eu tenho que fazer? Determinar os pontos críticos. Então, eu vou derivar f' de x, que vai dar 3x ao quadrado, menos 6x, mais zero, vou igualar a zero. Porque o ponto crítico é um ponto onde a derivada é igual a zero, ou onde a derivada não existe. A derivada que sempre existe, é uma função contínua, tá? Então, você tem que analisar o ponto onde a derivada é igual a zero. Como é que eu resolvo esse problema? X e multiplica 3x menos 6 igual a zero. Reparem ó, que ele definiu a função entre menos meio e 4. Então, para resolver isso, x igual a zero, ou 3x igual a 6, portanto, x igual a 2.
Então, reparem, x igual a 0 e x igual a 2 são pontos críticos. Beleza. São candidatos, tá? Para valores extremos. Como é que eu vou saber se ele é um máximo ou mínimo absoluto? Eu faço aqui, ó, f de 0. Quanto vai dar f de 0? Reparem, f de 0, galera, é para jogar aqui, ó. F de 0 vai dar 1. Quanto dá f de 2? F de 2 eu também vou jogar aqui. F de 2 vai dar 8, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, menos 2 vezes 2, 4, 3 vezes 4, 12, mais 1. Então, temos 8 mais 1, 9, menos 12. Temos menos 3. Menos 3. Depois eu vou fazer f dos extremos. F de menos meio. Quanto vai dar isso aí? Vai ficar menos 1 sobre 8, menos 3, menos meio ao quadrado vai dar positivo, vai dar 1 quarto, mais 1. Quanto dá isso, pessoal? Menos 1 oitavo, com menos 3 quartos, mais 1. Então, aqui vai dar 1, aqui vai dar 2, aqui vai ser 8. Então, teremos menos 1, teremos menos 6, teremos mais 8 sobre 8. Tá? Então, teremos menos 1 com menos 6, menos 7. 8 menos 7 vai dar 1 oitavo. 1 oitavo, f do ponto 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, teremos 64, né? 64. 64 menos 16 vezes 3, 48, né? 3 vezes 18, põe o 8, vai 1, 3, 48, menos 48, mais 1. Então, temos 65 menos 48. Temos 5 aqui, 15. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 7, né? 5 menos 4, 1, 17. Oi, pode falar. É 64. Entendeu? 64. Ah, tá. Somou com mais um, né? Isso. Somei com 1 aqui, ó. 64 mais 1. Isso, deu 17. Então, galera, quem deu o maior F? 1, menos 3, 4, 1 oitavo. Deu o 4, né? O ponto 4, 17, é um ponto de máximo absoluto. Max absoluto. Quem é o ponto de mínimo absoluto? 1 oitavo, menos 3, né? Então, aqui o ponto de mínimo absoluto é 2 e menos 3. É um ponto de mínimo absoluto. Aí você determinou. Tá bom? Então, reparem. Determinar máximo e mínimo absoluto, tranquilo. Você vai achar o ponto crítico, tá? Lembrando que o ponto crítico é onde a derivada é igual a zero, ou onde a derivada não existe. E aí você vai tentar fazer f dos pontos críticos e também f dos extremos da função. Lembra que os absolutos eles podem estar nos extremos da nossa função. Então está aqui. O maior que você encontrar vai ser o máximo absoluto. O menor que você vai encontrar vai ser o mínimo absoluto. E se for máximo e mínimo local, pessoal, a gente vai aprender na próxima aula. Faz o teste da segunda derivada. Se a segunda derivada do ponto crítico for maior que zero, mínimo local. Se a segunda derivada do ponto crítico for maior do que zero, máximo local. Se a segunda derivada do ponto crítico for igual a zero, não posso falar nada. Aí você vai tentar fazer isso graficamente. Determinação graficamente do máximo local. Ok? Mas o mais importante disso tudo aqui é justamente isso aqui, ó. A recíproca do teorema de Fermat não é verdadeira. Tá? Se a derivada é igual a zero, então tem o máximo e mínimo local? Não. Esse exemplo aqui fala isso. Ó. Aqui eu tenho derivada igual a zero, não tenho máximo e mínimo local. Aqui a derivada nem existe, tá? Mas eu tenho um mínimo local. Então a recíproca ela não é verdadeira do teorema de Fermat. O que eu preciso saber é o seguinte:
que eu tenho que encontrar um número crítico, e o número crítico é quando a derivada é igual a zero, ou ela não existe, e os números críticos são candidatos aos valores extremos. Tá bom? Isso é importante. Até aqui alguma dúvida, pessoal? Tranquilo, professor. Beleza. Aqui, como eu falei para vocês, fizemos a conta, ó. F do 4 deu 17, F de 2 menos 3. Então, o máximo absoluto é esse, e o mínimo absoluto é esse, como a gente tinha feito a conta. Tá? Neste exemplo, o máximo absoluto ocorre em uma extremidade, enquanto o mínimo absoluto acontece em um número crítico. Olha aqui, máximo absoluto na extremidade e o mínimo absoluto aqui no número crítico. Aqui, reparem, x igual a zero também, lembra? Era um número crítico, mas ele não é máximo nem mínimo absoluto. Ele é o que, pessoal? Ele aqui, ó, ele é o máximo local, tá? Esse aqui é o mínimo local. Esse aqui só é um máximo absoluto mesmo. Ok? Claro que graficamente fica muito claro de determinar quem é local absoluto. A gente vai ver que com as derivadas será possível determinar também essa curva daqui. E aí fica muito mais fácil ainda de determinar quem é máximo e mínimo local absoluto. Ok, gente? Então, mais aplicações do cálculo da biomedicina e essa importância que foi apresentada para vocês. Vocês vão ter que fazer bastante questão agora, porque eu vou passar para os senhores a lista que ficou faltando. Deixa eu parar aqui a apresentação. Foi a lista... Foi a 9, né, pessoal, que ficou faltando? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se foi a lista 9. Tá abrindo aqui. Não é 9, não. Qual era a lista? Acho que então foi a 11, talvez. Deixa eu ver se é a 11. Isso, é a 11. Vou compartilhar aqui para vocês verem. Ó. Lista 11 é sobre pontos críticos, tá? Então, encontrar ponto crítico é derivar igual a zero ou encontrar onde a derivada não existe. Tem aí, ó, 2 páginas para você determinar pontos críticos. Achar extremos absolutos, né? Então, pontos de máximo e mínimo absoluto das funções a seguir no intervalo indicado, se existirem, claro, e determinar os valores de x nos quais ocorrem os extremos absolutos. Então, tá aí também para vocês tentarem encontrar os pontos críticos dessas funções. Ok? É tranquilinho, não demora para fazer essa. Parar aqui a apresentação. Então é isso, gente. A gente aprendeu aí muita coisa sobre, basicamente, máximos e mínimos locais e globais. Na aula que vem a gente continua sobre esse tema, que é nessa quarta-feira, e a gente vai caminhando para justamente mostrar a ferramenta final, que é a construção de gráficos, tá? Vocês já estão vendo que a derivada te mostra onde a função é máxima, mínima, onde ela é côncava para cima, côncava para baixo, onde ela cresce, decresce, e aí a gente também já sabe como calcula assíntotas horizontais e verticais pelos limites. Tudo isso vai se resumir numa receita de bolo que vocês vão seguir, né? São 12 passos, aplicando limites e derivadas, para poder fazer o esboço de qualquer curva, tá? Em qualquer função matemática que vocês se deparem, que é o objetivo final das derivadas. Tá bom, gente? Se alguém Beleza, tiver professor. alguma pergunta, então, a gente fica por aqui. Deixa eu parar a gravação novamente. Deixa eu parar aqui.